Olá a todas e todos, sejam bem-vindos quem está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Thiago Miranda, sou psicólogo, tenho especialização em psicanálise, fiz uma pós-graduação. Atualmente estou terminando meu mestrado em psicanálise e filosofia, porque eu faço mestrado em psicanálise, mas ele é um mestrado multidisciplinar, então a filosofia ela entra dentro da minha pesquisa. E na minha rede social, lá no Instagram, eu costumo trazer conteúdos que tentam apresentar algum dos elementos da minha pesquisa associado a temas da atualidade. Tento apresentar de uma forma um pouco mais simples, menos teórica, um pouco mais direta, para tentar atingir um público mais amplo e com o objetivo de buscar uma reflexão, fazer o pessoal se interessar um pouco e pensar de uma forma diferente que pensa normalmente. E aí eu tive uma seguinte ideia. E se eu, o que eu poderia fazer se eu quisesse aprofundar um pouco mais essas postagens? Então, esse vídeo é uma resposta a essa minha indagação e eu vou trazer de uma maneira um pouco mais aprofundada, um pouco mais explicada, detalhada, a minha última postagem lá do Instagram, que foi, deixa eu mostrar aqui, a memória como política, né? O que motivou eu fazer essa postagem foi, né, na verdade, foram os filmes recentes, eu vou colocar assim, que ganharam muito destaque na produção de cinema nacional, né? Recentemente tivemos, que inclusive ganhou o Globo de Ouro, o Agente Secreto, que às vezes eu chamo de Agente Oculto, se eu falar errado aqui, me desculpe, mas é o Agente Secreto, né? E no ano passado, né, no ano anterior, nós tivemos o Ainda Estou Aqui. E ambos os filmes tratam do tema da memória, e eu resolvi pensar um pouco na memória dentro do que eu tenho estudado, né? E para fazer isso, eu busco trazer uma outra visão da memória um pouco distinta da que nós temos comumente, como falamos da memória, né? Que eu estou querendo dizer? Geralmente, quando a gente pensa em memória, quando a gente fala o que é memória para você, se eu perguntar para a maioria das pessoas, ela vai pensar que memória é aquela capacidade que a pessoa tem em resgatar uma informação guardada dentro da cabeça dela, né? Como se houvesse um espaço, um HD, e que a pessoa ela vai e consegue resgatar, ela recupera uma informação. Pode ser uma informação, um afeto, uma lembrança, uma imagem, enfim. Ela produz, na verdade, uma lembrança, essa lembrança chega para a consciência e ela consegue, né, relembrar aquilo dali. Por exemplo, atualmente eu vejo as pessoas se queixando de que estão com problemas com a memória. Que quer dizer, ela está falando que ela não consegue lembrar muito bem de informações, não consegue lembrar muito bem de acontecimentos. Esse processo de recuperação da informação, ela não está sendo muito bem feita. E o que eu proponho aqui não é dizer que essa visão sobre memória, essa forma de abordar memória, ela está equivocada. Não, ela está correta. Mas ela pensa a memória no que eu vou chamar de um paradigma da consciência. A memória é pensada apenas através da consciência. Tanto que eu questiono na postagem, seria possível pensar a memória de outra forma? O que eu estou querendo dizer com isso? É possível pensar a memória através do paradigma do inconsciente, né? É possível pensar a memória relacionada com o inconsciente, já que a psicanálise é minha área e a psicanálise é o estudo do inconsciente. Para fazer esse exercício, essa reflexão, eu me utilizei principalmente de três pensadores, né? O primeiro, que está aqui na esquerda, que está aqui na setinha, é um filósofo francês que viveu e produziu, na verdade, ali no final do século XIX, início do século XX, produziu bastante, chamado Henri Bergson. Não sei falar corretamente o nome dele, possivelmente é Henri Bergson. E ele vai tratar muito a questão do tempo, né? E vai ser importante aqui. Dois textos, né, dois livros, na verdade, de referência, o Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência e Matéria e Memória, né? O outro que está aqui no meio, talvez a minha maior referência teórica, que é o Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, e eu escolhi três textos que eu acho que vão poder conversar legal. É o Projeto para uma Psicologia, que na verdade ele é escrito em 1895, mas ele só é publicado em 1950, após a morte do Freud. A Interpretação dos Sonhos, que é o seu grande livro, né? E Recordar, Repetir, Elaborar, que é um texto
dentro do conjunto de textos da técnica psicanalítica, ele escreve entre 1912 e 1915, ele está lá e é um texto muito importante para pensar recordação, repetição, memória. E, por último, para trazer a questão da política, eu acho que é um dos maiores pensadores para se falar de política, que é o Michel Foucault, também filósofo francês, só que isso aí viveu ali na meados do século XX, morreu, se não me engano, em 1984. E, dois grandes livros, né, que eu acho para pensar, que é bem no período que ele está pensando muito bem a questão do poder com o saber, é Vigiar e Punir e História da Sexualidade, volume 1, Vontade de Saber. Tá? E para poder pensar isso, né, eu trouxe um conceito que não sou eu que crio, mas é uma leitura que eu faço, de marcas inconscientes de memória. Tá? Primeiro, vamos pensar o que o Bergson, né, fala sobre memória. Né? E, para falar isso, memória, para ele, se iguala ao passado. Então, a memória está relacionada com o tempo. Mas que tempo é esse que ele está falando? Normalmente, quando nós pensamos no tempo, o que nós temos de referencial é o tempo que eu chamo de cronológico. Tempo cronológico, a gente pode falar também que é o tempo do relógio, é o tempo das medidas formais de segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, enfim. É um tempo marcado, né, que você divide ele em medidas iguais, por exemplo, uma hora é igual a outra hora, enfim. Que é feito em torno dos movimentos do planeta. Né? Esse movimento do planeta que vai gerar um dia, que vai gerar um ano, enfim, o movimento que ele faz em torno de si, em torno do Sol, isso vai gerar, né, através da observação que a gente faz disso, a gente cria esse tempo cronológico, que é um tempo que ele é externo a nós, já que ele diz respeito a essa movimentação do planeta, é um tempo que eu falo que é um tempo da natureza, né? É externo ao sujeito. Então, o que eu estou querendo falar? Uma hora será uma hora para qualquer pessoa. Já esse outro tempo que a gente está trazendo aqui, do qual o Bergson vai pensar, ele é um tempo mais ligado ao sujeito, é um tempo mais interno ao sujeito, é um tempo da experiência, né? Eu sempre uso como exemplo dois filmes, que é o Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, e o Coringa, recente, eu não lembro quem é o diretor. Mas esses dois filmes, se você observar, possivelmente você vai achar que o filme o Sétimo Selo é o filme mais longo, lento, né? Achar que o filme é imenso, que não acaba nunca, e o Coringa é um filme muito intenso, rápido, mas quando você vai olhar o tempo cronológico, o Coringa tem quase meia hora a mais do que o Sétimo Selo, né? E, então, o tempo, esse tempo que a gente está tratando, ele não é comparável com outro tempo. Você não consegue comparar 2 horas, que nem você faz, 2 horas, 3 horas. É um tempo que funciona numa lógica de duração. E aí é interessante, porque para o Bergson, a duração, ela é e o passado ele é uma duração, ele é algo que você não consegue dividir da mesma forma como você divide, por exemplo, a medida de uma distância, por exemplo, você divide em quilômetros. Tem 3, 4, ou o tempo, você divide em horas, ou, por exemplo, o número de elementos, sei lá, 5 maçãs, 30 quilos, enfim. Essa duração ela não é divisível, ela é uma totalidade. E dentro dela, como tempo, nada, por ela ser uma totalidade, nada se perde, né? Ela não deixa de ser, ela é para sempre, ela está sempre, ela existiu antes e vai continuar existindo, essa duração. Então, a nossa relação com esse tempo é uma relação de conservação de tudo e constante atualização. E quando você atualiza, não é que esse passado deixa de existir para existir um novo passado. Não, ele se atualiza, ele se transforma. Um novo passado é o antigo que continua numa transformação. E para o Bergson, ao contrário da concepção que nós temos de tempo, de que o principal tempo é o presente, pois o presente é o que vai criar o passado e em direção ao futuro, né? A gente tem essa concepção de que a gente sai do presente, a cada passo que a gente dá, deixa uma marca atrás nessa linha, né, nessa linha temporal do passado, que está mais longe ou mais próximo, né, e em direção ao futuro, então ao presente onde as coisas acontecem. Para o Bergson, isso muda um pouco,
Porque o tempo em si é o passado. O que ele está querendo falar com isso? Que não existe presente, não existe futuro? Não. Ele está falando que o presente é esse tempo que ele deixa de existir a todo instante. Tudo que você faz, você não consegue capturar, porque ele já deixou de ser. Isso que eu falei, quando vocês escutam, esse texto, quando vocês leem, esse momento de ler, de escutar, ele já deixou de ser. Ele está deixando de ser sempre, sempre, sempre. E o que faz a gente, por exemplo, entender que eu estou falando aqui, que você está aqui, conseguir entender que esse presente passou e ele está nesse presente agora e vai passar. É o passado. Pois o passado, ele reúne em si todo esse tempo, já que ele é uma duração, né? E ele permite que a gente esteja nessa relação em que o presente deixa de ser para que o novo presente venha existir, porque ele é sempre de passagem. Então, dentro desse passado, que é igual à memória, pois é tudo que a gente guarda, né? Ela vão deixando esses elementos dessa nossa história que vai se atualizando e transformando, não ele, você não transforma um elemento, você transforma o passado inteiro. Então, o passado inteiro se modifica a cada instante, né? E eu faço um exercício de combinar isso com algo que o Freud traz no projeto e depois vai desenvolver isso em toda a sua teorização, que é, no projeto, ele vai pensar que existe um sistema, que ele vai chamar de psi, que nesse sistema, pelas experiências afetivas, algumas marcas são produzidas dentro de uma certa descarga de energia, que ele está pensando muito em energia. É um texto que ele tem como base a neurologia, né? Então ele pensa em neurônios e cargas elétricas que passam, enfim. Mas a gente pode pensar ele não necessariamente nos neurônios, mas como uma dinâmica que ocorre no nosso funcionamento psíquico. E dentro dessa dinâmica, as nossas experiências afetivas, elas vão produzindo marcas de facilitação, que essas marcas são como são uma memória, na verdade. São marcas que, por exemplo, quando nós tivermos uma outra experiência semelhante a essa ou igual a essa, internamente nós iremos utilizar esse mesmo caminho para a descarga de energia afetiva, que posteriormente a gente pode chamar de libido. Há algumas questões, mas não vou entrar nessa discussão. Mas o que é importante é que, em termos inconscientes, existem marcas que organizam por onde o nosso funcionamento psíquico vai passar, né? São marcas que são fundamentais e que influenciam no nosso funcionamento da nossa mente, né? Então, essas marcas são inconscientes, mas produzem efeitos nas nossas vidas de maneira cotidiana, né? Sem que nós percebamos, né? E isso é muito próximo ao que o Freud traz como traços mnêmicos, né? Dentro da interpretação dos sonhos. E uma leitura que eu faço, eu entendo que essas são marcas de qualidade. Qualidade no sentido de produzir uma diferença entre uma marca e outra. E essa diferença ela vai se relacionar com outros sistemas, e dentro dessa relação, ela vai representar, essa marca representa nessa experiência alguma coisa para alguma outra coisa. É o que o Freud chamaria de o representante da representação. É um nome bem estranho, é uma tradução bem difícil de fazer para essa palavra aqui embaixo em alemão, que é Vorstellungsrepräsentanz. É o representante da representação, que o Lacan mais para frente vai chamar de significante, né? São essas marcas que organizam em cadeias, e essas cadeias significantes vão ser, pensando, inclusive, junto com o que um pouco do que o Bergson coloca, a relação de passado e presente, vai ser a base do funcionamento da nossa psique. A base do nosso funcionamento da nossa psique é inconsciente. Por ser inconsciente, ele é inacessível à consciência, mas produz efeitos constantes na nossa forma de ser, de agir, ou seja, é uma memória, porque ela guarda coisas ali, do qual nós vamos nos relacionar constantemente, seja para recordar alguma coisa, seja para agir no dia a dia. Se vocês estão me ouvindo agora, se vocês quando vocês forem trabalhar, quando vocês forem se relacionar com as pessoas, escolher o que for comer, tudo isso vai ser atravessado por essas marcas que estão relacionadas com a nossa forma de ser, nossa relação com o princípio do prazer, enfim. Tá? Seguindo aqui,
eu pego esse texto, Recordar, Repetir, Elaborado, Freud, porque ele entende uma coisa interessante, já que ele está falando de recordação. O Freud, quando ele vai atender as pessoas, né, os seus pacientes, ele tem uma relação com esses eventos que ocorrem no passado e muitos deles são inconscientes. E no primeiro momento ele tem uma técnica, né, por hipnose, que ele tenta chegar até esse momento para quando você chega no momento traumático, conseguir por uma reação, por uma catarse, eliminar essa energia que produziria os sintomas e resolveria a questão dos sintomas das pessoas que chegavam no seu consultório. Ele atendia muitas pessoas com sintomas estéreis, que são sintomas sentidos no corpo que não têm uma origem orgânica. Por exemplo, uma pessoa ela não consegue mais enxergar, ela não enxerga mais nada, se torna uma pessoa cega, mas quando você vai ver, não tem nenhum dano na questão do sistema ocular dele, não tem nenhum dano. Então, um sintoma que se torna nisso. Então, a forma como ele inicialmente, junto com outro médico, era o Breuer, era através de uma hipnose para tentar chegar nessa cena traumática, fazer essa reação posterior para descarregar a energia, só que depois do tempo ele percebeu que isso não deu muito certo. E aí era importante outras formas de você se relacionar com esses elementos inconscientes. E ele percebe, né, que por mais que a pessoa não consiga necessariamente recordar um elemento, recordar nessa concepção mais tradicional, de lembrar exatamente o que acontece, ele percebe que, pela forma como esses pacientes atuam, ele faz uma espécie de uma recordação. Ele recorda esses elementos, toda essa experiência em sua atuação. Atuação, inclusive, na relação de transferência com o analista, né? A transferência traz muitos elementos de recordação, enfim. E o que é interessante aqui é que pensar que, na verdade, ao recordar dessa forma, não quer dizer que a pessoa está relembrando ou extraindo um elemento da memória que estava perdido. Ela está atualizando essa memória, ela está recontando essa história, né, através de fala, de gestos, enfim, de tudo que ela vai fazendo, a memória não é uma restauração, ela é muito mais como uma produção, como se toda vez que nós recordássemos alguma coisa, nós reconstruímos essa memória. A gente não pega vou fazer uma metáfora aqui meio estranha, a gente não pega uma peça completa e traz, um quebra-cabeça completo, a gente vai montando essas pecinhas para montar essa imagem nossa. A nossa memória funciona assim, né? Então, a gente pode montar igual ou pode ter umas peças que são diferentes de outras. E todo o processo de recordação, ela funciona dessa forma numa relação que nós temos com essas marcas inconscientes de memória, essas memórias inconscientes que nos atravessam, que são memórias que nunca são perdidas, mas se atualizam na forma como nós recordamos. Ela está sempre se atualizando na forma que nós temos de recordar. E aí eu criei uma frase aqui que tem um certo efeito, mas é interessante, que é: vivemos no presente os efeitos das marcas do passado enquanto as atualizamos em nossas ações. Então, a nossa forma de recordar, né, ela não é simplesmente, ela é uma forma ativa que nós temos de contar uma história e contar essa história, ou recordar, ou sentir esses efeitos da relação que nós temos com essas marcas inconscientes. Então, nós mudamos a relação que nós temos com isso. Vai ter um exemplo do filme que eu vou trazer aqui, que vai mostrar isso de maneira bem interessante. E, para pensar isso em termos de política, eu trago um outro conceito da psicanálise, que é o conceito das pulsões. Em 1920, o Freud escreve um livro chamado Além do Princípio do Prazer, que ele vem conceituar a pulsão de morte, trazendo eu faço essa última tópica, se não me engano, a segunda tópica pulsional, em que ele pensa pulsão de vida e pulsão de morte. Então, a pulsão de morte, apesar desse nome, né, ela tem relação com a morte, mas não nessa coisa de morrer, querer morrer, apesar de poder ter relação com isso. Então, vamos lá, como é que é? Eu vou chamar esse par pulsional, porque é um par, eles funcionam em par, eles são opostos, né? Eles têm uma relação de oposição, né? Cada um quer coisas
cada um vai ter um objetivo específico, e esses objetivos vão estar em oposição. Porém, eles funcionam em conjunto, cada um se beneficiando um do outro, né? Através de uma fusão pulsional ou uma injunção pulsional, depende da tradução que você utilizar, que elas estão coladas e a gente vê seus efeitos em conjunto. O que cada uma delas quer, né? A pulsão de morte, a gente pode pensar nela como toda pulsão, ela é uma exigência de trabalho, ou seja, exigência de fazer alguma coisa que busca descarregar uma certa energia, entendeu? Diminuir uma certa energia. Então, a gente vai ter a satisfação diminuindo essa energia, tipo, uma tensão, na verdade, energia não, mas vamos falar melhor em tensão. Diminuir uma certa tensão. No caso da pulsão de morte, o seu objetivo é a descarga completa dessa tensão, para que não haja mais nenhuma tensão. Ela quer ir até o fim. Ela é chamada de morte porque esse estado sem tensão é um estado que seria anterior à vida, porque a entrada na vida já produziria esse estado de tensão. Então, Freud entendeu que esse estado anterior, onde não há tensão, seria o estado de morte. Por isso que ele coloca como pulsão de morte, né? Só que o seu trabalho de buscar essa tensão, o fim total dessa tensão, ela funciona através da divisão, ela vai dividindo, ela vai quebrando, ela vai criando rupturas. Então, ela possibilita a criação de uma transformação, né? De algo novo vir a surgir. Por quê? É necessário para que algo se transforme, algo deixe de ser. E a pulsão de morte vai ter essa função. Já a pulsão de vida, que é Eros, né? Essa dimensão erótica da vida, ela vai também querer fazer essa diminuição de tensão, mas ela tem um limite. Ela entende que, na verdade, é necessário que haja se mantenha uma quantidade mínima de tensão para o funcionamento. Ela coloca o limite, inclusive, na pulsão de morte, né? Então, ela funciona muito mais em movimentos de aproximação e afastamento, aumento e diminuição, aumento e diminuição. Ela produz mais ondas. Já a pulsão de morte, ela busca ir até o final, entende? Então, o seu trabalho, ao contrário da pulsão de vida, pulsão de morte, que divide, ela busca unir. Ela tende a unir os elementos. E com isso, ela tende a repetir as histórias, né? Se a gente está pensando em memória, que a pulsão de morte possibilita a produção de novas histórias, a pulsão de vida vai querer repetir a mesma história. Eu, inclusive, até repeti histórias aqui, eu deixei porque achei divertido aqui. Histórias. Mas o que acontece? Cada uma dessas pulsões tem um objetivo distinto. E elas meio que se beneficiam. O processo criativo é um processo de destruição e construção. É pulsão de morte e pulsão de vida que atuam em conjunto. Mas pode acontecer movimento de disjunção, de desfusionamento, ou seja, momentos em que essa pulsão de morte ou essa pulsão de vida vai agir de forma independente. Em um, a gente vai ver, num caso, numa pulsão de morte, vai ver movimentos destrutivos, puramente destrutivos, que caminham em direção a uma destruição completa, a uma satisfação completa, a chegar ao fim dos termos, uma relação muito direta, sem limites, sem mediações. Já uma pulsão de vida, né, pura e simplesmente, a gente vai ver essas repetições que não chegam em lugar nenhum, essa coisa de ficar esse pensamento que ele fica girando em torno de si mesmo, né? Então, essas dinâmicas elas vão produzir conflitos que se beneficiam dos outros, mas também eles têm interesses individuais, né? É como se cada uma precisasse uma das outras, mas uma é um perigo para a outra, né? A pulsão de vida ela precisa da morte, mas ela quer se ver livre dela. E isso produz uma dinâmica interna conflituosa, né? Que eu vou falar que é uma dinâmica individual. Além dessa dinâmica individual, nós temos uma dinâmica social, também conflituosa, né? Existem forças fora da gente que vão estar atuando o tempo todo em conflito, cada uma querendo uma coisa diferente, às vezes se juntando, às vezes não se juntando, que vão estar em disputa. Além disso, essas forças externas vão entrar em conflito com forças internas nossas, né?
apesar de eu estar fazendo essa divisão entre uma dinâmica individual e uma dinâmica social, de maneira correta, ela não tem muita distinção, porque elas se atravessam e se influenciam muito, ao ponto de ser difícil diferenciar quando começa uma como termina a outra. Mas, por questões didáticas, eu estou colocando isso dessa forma aqui, dinâmicas individuais e dinâmicas sociais. O que eu estou colocando é que as dinâmicas individuais vão influenciar nas dinâmicas sociais, porque elas vão nos atravessar, inclusive essas marcas de memória vão nos atravessar na forma da gente agir, de se relacionar com o mundo, com o outro, da forma da gente pensar o mundo, da forma da gente até pensar o que a gente gosta, qual a nossa preferência política, enfim, vão atravessar. Ao mesmo tempo, essas dinâmicas sociais vão influenciar nessa nossa dinâmica interna, né? A gente vai responder a ela. E essa dinâmica social também possui marcas de memórias sociais, que eu estou colocando aqui. São memórias que estão na nossa história, da nossa socialização, que são inconscientes, mas também fazem efeito na gente e vai influenciar na forma da gente agir. Pensando nessa concepção, a gente pode entender um pouco a dinâmica de poder que o Foucault traz, né? Saber e poder. O poder para o Foucault, ao contrário do que muitos autores trazem, ele não é algo que alguém possui, não é algo que você identifica. Ah, fulano tem poder, ciclano tem poder e outra pessoa não tem poder, né? O poder, ele é operatório. A pessoa tem poder enquanto ela executa essa dinâmica de poder, tá? Então, a pessoa vai ser poderosa enquanto ela age. O poder, ele não tem substância, ele é pura operação. E o que quer dizer as dinâmicas de poder? São forças que estão se relacionando constantemente através de seus próprios interesses, né? Vai ter um grupo político X que vai entrar em conflito com um grupo político Y e eles vão entrar em dinâmicas políticas, né? E essa dinâmica política pode ser a política institucional, mas pode ser a política do dia a dia, o nosso relacionamento, enfim. Isso atravessa a gente, não há nada que não seja atravessado pela dinâmica de poder. Já o saber, ele é heterogêneo ao poder, mas está extremamente relacionado com o poder. Por quê? Para o Foucault, não há nenhum saber que não seja produzido por dinâmica de poder. Todo o saber que nós temos, foi produzido por dinâmica de poder, ele é resultado de dinâmicas de poder. E tudo que nós lidamos no mundo é atravessado pelo saber. Então, da mesma forma que nós, por não ter substância, por ser operacional, nós não temos acesso a um conhecimento sobre o poder, o saber, ele produz esse conhecimento sobre o poder. Então, o saber, ele está sempre sendo produzido por dinâmicas de poder. Saber sobre o mundo, saber sobre as coisas e saber sobre si. O saber que nós produzimos sobre nós mesmos está dentro de dinâmica de poder. Entende? Então, a memória, como uma produção do saber, como algo que se produz, ela é entendida como um campo de disputa de forças internas suas, porque vão ter forças que vão querer que certas informações, certas experiências não surjam, vão recalcar elas e outras aparecem. Então, tem dinâmicas internas e também dinâmicas externas, que vão querer que você lembre de certos eventos, se relacione de certos eventos de uma determinada forma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples que talvez ele mostre bem. Quando a gente pensa numa dinâmica como o machismo, né, que é uma resposta ao feminismo, mas uma dinâmica de uma organização masculina que tenta colocar o homem dentro de uma posição de poder, ele vai trabalhar em cima de saberes que vão sustentar memória, vão sustentar narrativas, vão sustentar uma dinâmica que coloca aqueles homens numa posição superior às mulheres, entendeu? Então, até a forma de contar a história vai ser atravessada por isso. Então, entendemos que o saber é uma produção de dinâmica de poder. E, sendo uma produção, eu coloco a memória também como um campo de disputa de dinâmicas de poder, né? E aí o Foucault, ele traz de uma maneira bem interessante dois polos distintos, né? Há um polo dos códigos, os códigos são os valores morais, os ideais, né? E há um polo que eu vou colocar que é da prática de si.
Ou seja, tem um polo que vai estar ligado a uma dimensão moral, que são os valores que estão fora da gente, e tem um outro polo que vai estar ligado a uma dimensão ética, porque ela diz respeito à forma como você vai se relacionar com esses saberes para a produção de saber sobre si mesmo, né? Então, quanto mais, eu penso ele como uma gangorra, quanto mais você, uma pessoa, né, está ligada a um polo, menos está ao outro, né? Por exemplo, quanto mais aqui, digamos que é moral, quanto mais moral for o sujeito, menos ético ele vai ser, quanto mais ético, menos moral ele vai ser. O que eu estou falando com isso? Nessa dimensão, ser ético significa estar de acordo consigo mesmo, com o saber de que você produz sobre você, né? Como assim? De uma lei, uma regra, uma ordem, ela é externa a você. Ela é um saber que está dentro de uma dinâmica de política que está tentando se sobrepor a você. O Foucault vai chamar isso de processo de sujeição. Você vai se sujeitar a outros saberes. O sujeito ético é aquele que vai se botar em resistência a essa sujeição para criar práticas de si, práticas de cuidado de si, prática em que o saber sobre si está sendo estabelecido. E eu entendo que a memória, como uma produção, como espaço de disputa, tem a ver com tudo isso. E essa produção também diz respeito à forma como nós nos relacionamos às nossas marcas. Como coloquei, essas marcas de experiência são tanto individuais, como também históricas, sociais, marcas que estão para muito além da gente, coisas que aconteceram na nossa história há 100 anos atrás, 200 anos atrás, interfere também na nossa forma de viver, tá ok? E para exemplificar, né, eu trouxe dois momentos dos dois filmes para pensar um pouco nessa dimensão. Primeiro é o Ainda Estou Aqui, que temos a personagem protagonista, que a Fernanda Torres interpreta, Eunice Paiva, né? Que o filme, toda a trama do filme é em torno do desaparecimento, sequestro, assassinato do Rubens Paiva, que era um deputado federal, enfim, que foi jornalista, que a ditadura militar sequestrou, matou e escondeu o corpo dele. E nessas duas cenas, nós vemos a protagonista no mesmo ambiente, né? É uma cafeteria ou padaria ou restaurante, não sei. Mas é um local onde ela se reunia com a família para ter esses bons momentos. Eles iam tomar sorvete lá e tem esses bons momentos, né? Então, isso fica marcado na história dela, na vida dela. Essas marcas estão ali, que se misturam com outras marcas para produzir essa memória que ela tem. Com o desaparecimento do marido dela, né? E ela fica lutando o filme todo para tentar salvar esse marido dentro de uma história que ela está contando para ela mesma, que o marido está vivo, que é a história que é contada, está vivo, ele só está preso e está perdido pela confusão da ditadura. E a ditadura diz que ele, na verdade, fugiu, né? Ele foi, os revolucionários retiraram da prisão e ele está desaparecido. E ela fica nessa dinâmica, nessa luta muito cansativa, porque tem muita dor, ela é muito atravessada por outras marcas dessa memória que ela faz, ela tenta sustentar essa memória junto com os filhos, e aí ela decide retornar para esse local. E nesse local ela entra em conflito interno, essa história que ela tenta sustentar não consegue mais se escrever. E aí ela se vê por uma potência mortífera tão grande, uma necessidade de reescrever uma nova história. Ali ela percebe, aquela minha história morreu. Eu tenho que lidar com essa morte de alguma forma, né? E aí ela vai lidar de diversas formas, ela vai lutar, ela vai se reinventar, ela vai criar uma potência em si, vai virar uma advogada que luta pelos direitos humanos, enfim. Mas a forma como é que a memória atravessa, né, todo esse momento. No segundo filme, que é o Agente Secreto, nós temos essas duas cenas, né? Porque o filme ele é meio dividido em dois momentos. Há uma parte que se passa no período do passado, ali da década de 70, uma parte que se passa na atualidade, né? Na direita, onde tem essa menina aqui, ela trabalha para uma ONG que está escutando as gravações que foram feitas em determinado caso. E na esquerda nós temos a história em si. E esse momento é interessante, porque é uma festa que é feita com refugiados.
refugiados que são perseguidos de alguma forma, seja do Brasil ou de fora do Brasil. E esses refugiados não podem assumir sua própria identidade por questões de segurança. E ao não assumir sua identidade, eles negam também a sua própria história. Eles têm que esconder não só o seu nome, mas também a sua história, sua origem, suas experiências passadas. Ele não pode contar. E nesse momento, todo mundo bebendo, cansado, tem esse momento que fica em conflito. Algumas pessoas se revelam, traz a sua história para aquele ambiente dali, né? E é interessante, porque posteriormente essa menina vai trabalhar num trabalho que seria de resgate, né? Resgatar essa memória, que é você pegar essas informações, trazer essas informações, registrar, etc e tal, e criar documentos de resgate. Mas olha que interessante, o filme mostra que ela é extremamente atravessada por esse processo de resgate. Então não é só uma posição passiva de produzir um texto, alguma coisa, trazer informações nesse sentido. Não, ela começa a se relacionar com essa memória. E ela começa a produzir para ela memórias em relação a si. Ela é tão atravessada que ela vai de encontro ao filho do protagonista, né? Trazendo num pendrive essas informações, e o filho do protagonista fala, cara, essa história não tem nada a ver comigo, porque eu não sou marcado por isso. E é interessante que ela entrega, né, o pendrive, e em vez de ele rejeitar, ele aceita numa rejeição, ou seja, ele fica numa posição ambígua. A gente não sabe realmente se ele vai jogar esse pendrive numa gaveta, porque ele diz que não tem nada a ver, ou se, sem ele perceber, ele está sendo atravessado por algumas marcas da memória inconsciente dele, porque ele tem marcas de memória com esse pai, de alguma forma, que em algum momento ele vai querer, vai mover em direção a essa escuta dessas fitas gravadas, e se isso vai produzir alguma coisa nele. É uma posição em relação à sua própria memória. Ele tem que se posicionar se eu vou seguir nessa história repetida do meu pai, ou vou encarar essas marcas que são minhas, que estão no nosso entorno, né? E o que é interessante, o filme também ele fala sobre memória, assim como o outro, o Einstein aqui fala de uma maneira muito direta, né, da memória, de não perder a memória do que aconteceu na ditadura militar, porque a gente perder, a história é contada da forma que alguém bem entende, de não esquecer do que foi feito. Aqui tem alguns elementos de memória que vão um pouco além, eu achei interessante. Por exemplo, o filho dele ele vai trabalhar num hospital que era o mesmo prédio que tinha o cinema. E isso diz respeito também à forma como nós nos relacionávamos com o cinema e como nós nos relacionamos hoje em dia, né? Como a marca da cidade, o cinema na cidade, ela é uma marca que está sendo apagada. E como o filme traz, né, com isso, essa memória. Eu frequentei muito cinema de rua, muitas pessoas frequentaram. Algumas pessoas mais novas nem sabem que eles existem. Então, são marcas que vão sendo apagadas. E a forma de eu lidar com o cinema de rua, a forma como outras pessoas lidam com o cinema de rua, são atravessadas por isso. E o filme traz esse resgate não só da questão que também é importante, da ditadura militar, do apagamento, como a ditadura perseguiu outras pessoas, não só com a justificativa política, mas justificativa financeira, como é no caso do filme, né? Mas também como, por exemplo, a gente tem uma forma de constituição do Brasil que relega a uma exclusão os estados que não fazem parte do centro da dimensão Sudeste e Sul, principalmente Sudeste, Rio e São Paulo, né? Ele traz o Recife, as lendas de Recife, né? Negócio da perna, enfim, traz a questão do cinema. Então, ele traz à baila, né? Traz marcas dessa memória que, na verdade, elas não estão esquecidas, elas só estão lá recalcadas, escondidas, né? Ele traz isso para a gente recuperar a nossa memória, entender que, por mais que uma pessoa qualquer acredite que ela seja fruto de um estado do sul que tem muito mais a ver com a Europa do que qualquer coisa, ela é brasileira, e esse Brasil como um todo influencia muito na nossa forma de ser, né? Para fechar essa reflexão, eu trouxe esse quadro que é muito famoso, que é a Invenção de Caen, do Modesto Brocos, de 1895, inclusive, ele não é um brasileiro, ele não sei se ele era belga ou francês, eu não lembro, não sei a nacionalidade dele, mas ele veio para o Brasil para dar aula de arte aqui na Escola de Belas Artes, e nesse período ele pinta esse quadro. E o objetivo dele era mostrar o processo de embranquecimento da população, né? Quer dizer, era um projeto eugenista que existia na época, que acreditava que o Brasil seria muito melhor quando ele se tornasse branco. E como ele se tornaria branco? Aqui mostra, né? Temos uma avó negra,
aqui negra retinta, uma mãe, né, que seria uma pessoa parda, e o pai, um português aqui branco, tendo uma filha branca, né? Como ele está purificando, né, o povo brasileiro. Essa foi uma intenção que tinha a ver com a época. Hoje em dia, né, e pela história, e pela forma como nós lidamos com a memória e recordação, nós olhamos esse quadro com um olhar crítico. Como existiu um projeto de embranquecimento, um projeto eugenista, um projeto de extermínio de uma certa população que continua até hoje, entendeu? Isso é uma marca de que há uma intencionalidade naquilo que a gente acha que não é intencional. E aí, por essa dimensão política, né, que eu estou colocando, a gente consegue escrever novas histórias em relação a esse quadro, né? Aí tem um textinho do Joel Birman, que ele fala o consciente é a política, é uma frase do Lacan, que ele traz a importância da gente lidar com a nossa memória, com as marcas da nossa história, da gente poder trazer isso para poder lidar com certas dívidas que nós temos, né, na história. E eu trago uma ideia de um inconsciente brasileiro, ou seja, essas marcas do Brasil, que é atravessado pela colonização, atravessado pela escravidão, atravessado pelo patriarcalismo, pelo machismo, enfim, essa forma, homofobia, tem tudo isso que está marcado e que não necessariamente a gente vai ter acesso de forma consciente, mas vai estar afetando a nossa forma de vida. Por exemplo, a gente pode, ao invés de olhar para o local em que o artista queria colocar o centro do quadro, que era a criança, a gente pode olhar para a importância dessa senhora negra aqui, qual a importância dessa senhora negra para a nossa economia, para a nossa cultura, para a nossa política, como essa figura, né, representada pela essa mulher negra aqui, ela é fundamental para a constituição do que é o Brasil, né? Como, na verdade, talvez a criança está muito mais encantada com ela do que com o pai. Ou seja, eu estou reconstruindo aqui, né, se a gente pensar no samba, se a gente pensar nas religiões, se a gente pensar em tudo, né, a importância na culinária, entendeu? Como essa população escravizada, né, essa mulher escravizada é importante para aquilo que a gente chama de Brasil, como ela é violentada de maneira incrível, né? Incrível não, desculpa. Ela é violentada de maneira muito absurda, de uma maneira muito intensa. Historicamente, continua sendo suas descendentes violentadas, né? Descendentes diretas ou descendentes simbólicas também, né? Então, a ideia de memória como política é pensar que a memória não é só um resgate, mas é a forma como nós vamos resgatar essa informação, a forma como nós vamos resgatar isso, tá bom? Eu acho que em cima disso eu consegui aprofundar um pouco mais historicamente os pontos que eu coloquei. Se você quiser deixar algum comentário, alguma coisa, abrir para discussão, eu acho interessante. Você não precisa concordar com tudo que está colocando aqui, pode discutir, isso é muito bom, até para melhorar a minha visão. Muito obrigado a todos, um abraço e tchau, tchau.